Olá, futuros tripulantes de cabine, aqui é o comissário Mileno Silva e como prometido para vocês, eu vim trazer hoje a aula sobre as nuvens. Então, nessa aula a gente vai ver sobre quais são os aspectos das nuvens, quais são as características, quais são as nuvens baixas, as nuvens médias, as nuvens altas, também assim a diferença entre névoa e nevoeiro. E no final, como sempre eu faço, vim trazendo algumas questões da plataforma Piloto Civil para a gente aprender. O primeiro é o que são nuvens, né? Nuvens, elas são aglomerados de gotículas de água e cristais de gelo em suspensão no ar. Elas se formam pela ascensão e condensação do vapor de água na atmosfera, que isso tudo faz parte do ciclo hidrológico, tá? As nuvens, elas são divididas, em estruturas físicas. É importante você saber isso daqui, você decora isso, porque pode ser que caia na sua prova da ANAC, tá? Então, primeiro aqui nós temos as nuvens líquidas, que elas são constituídas por gotículas de água. Temos as nuvens sólidas, que são constituídas por cristais de gelo. E temos as nuvens mistas, que são constituídas por água e gelo. Quanto à questão dos aspectos das nuvens, isso também é importante saber, tá? Temos as nuvens estratiformes, que são nuvens em camadas horizontais, que têm pouca ou nenhuma turbulência, e elas são responsáveis por chuvas fracas e contínuas. Temos as nuvens cumuliformes, que já são as nuvens de desenvolvimento vertical. Elas fazem um movimento convectivo e acentuado, formada por ar instável, pode causar turbulência, chuvas fortes e tempestades, que é a nuvem, uma das nuvens mais perigosas para a aviação. E temos as nuvens cirriformes, que ela tem um aspecto parecido com fios de cabelo ou penas, uma aparência fibrosa, formada por cristais de gelo, que ela indica uma frente quente ou uma mudança de tempo. Primeiro aqui vamos falar sobre as nuvens baixas, que a altura dela, a altitude dela, vai da superfície até 2.000 metros. Então a primeira delas é a Stratus, a ST, Sierra Tango. Então é importante que você decore aqui ou o nome da nuvem ou a sigla, que possa ser que na prova caia em um desses dois formatos, tá? Então está aqui, forma-se na baixa troposfera entre 1.000 a 2.000 metros, tem um desenvolvimento horizontal, uma aparência acinzentada e uniforme, pode causar névoa, formar chuviscos e reduzir a visibilidade, constituída por gotículas de água e nuvens líquidas, são nuvens líquidas. Então é interessante você saber a característica dessa nuvem, porque aí na sua prova da ANAC possa ser que caia isso, qual a formação, qual a característica da nuvem stratus, ou qual a característica da nuvem ST, e aí dentro desse contexto, vai estar lá alguma das alternativas e você vai responder, tá? A próxima é a Stratocumulus, a SC, Sierra Charlie, mais ou menos 2.000 metros de altitude, camadas com ondulações. Ela é uma nuvem de pouco risco, mas pode gerar turbulência leve e forma chuvas leves, também constituída por gotículas de água e nuvens líquidas. Então essa foto aqui do lado, se trata de uma Stratocumulus. A outra aqui é a Nimbostratus, a NS, November Sierra.
Nuvem espessa e escura, base difusa e baixa, associada à chuva contínua e redução de visibilidade, oculta ao sol e à turbulência em voo. Tá? Então essa é uma nuvem aí, geralmente quando vai chover, né, ela se forma nos céus, né, ocultando o sol, e como diz aqui, a turbulência em voo. Também constituída por gotículas de água e são nuvens líquidas. Agora já vamos aqui para as nuvens médias, que vai de 2.000 metros a 7.000 metros de altitude. A altoestratos, AS, Alfa Sierra. Cobertura cinzentada deixa o céu nublado, encobre parcialmente o sol, forma chuvas leves e contínuas, em voo é tranquilo e sem turbulências. Tá? Então aqui essa já é constituída por água e gelo e são nuvens mistas. A altocúmulos, AC, Alpha Charlie, com altitude entre 2.000 e 6.000 metros, massas brancas ou cinzas, indicam estabilidade leve e moderada, parece encarneiradas, né? Elas parecem aqui, ó, como se tivesse um monte de carneirinho, né? Ou espaçadas. Não chove, não há turbulências leves, mas em voo é tranquilo. Também formada por gotículas de água e gelo e nuvem mista. Aí agora já passamos aqui para as nuvens altas. A primeira delas é a nuvem Cirrus, ASI, Charlie India. Se formam na troposfera a 10.000 metros de altitude. Elas são finas, fibrosas, isoladas, brancas e em forma de filamento. Indicam bom tempo ou mudança de tempo e entradas de frentes frias. Constituída por cristais de gelo, né? São nuvens sólidas. A próxima é a Cirrostratus, a CS, a Charlie Sierra. Entre 6.000 e 10.000 metros de altitude, formam-se em área estável quando a umidade é baixa e a temperatura elevada, véu fino que pode formar halos solares ou lunares, anuncia frente quente e é uma nuvem de gelo, constituída por cristais de gelo e nuvens sólidas. A próxima aqui é a Cirrocúmulos, a Charlie. Entre 6.000 e 10.000 metros, formam-se em massas de ar com alguma estabilidade, parece grãos, nuvens muito finas, indicam base de correntes de jato e turbulência. Constituída por cristais de gelo e são nuvens sólidas. Tá? Então já é uma nuvem já um pouco perigosa, né? Pelo fato de elas terem correntes de jato e turbulência. E aí nós vamos já para as nuvens perigosas, as nuvens de desenvolvimento vertical. A primeira dela é a nuvem Cúmulos, a CU, a Charlie Uniform. Em forma de blocos isolados de contornos nítidos, formadas em baixas altitudes, o ar fica instável e pode haver correntes ascendentes e turbulência térmica. Tá? Essa nuvem ela cresce e vira uma TCU, uma torre de cúmulos, constituída por água e gelo, nuvem mista. Então na próxima aqui a gente vai ver o que é essa TCU. Olha aqui, ó. Essa nuvem é chamada de TCU, torre de cúmulos ou cúmulos congestos. Então na sua prova da ANAC ela pode vir uma dessas duas fórmulas, como torre de cúmulos ou cúmulos congestos. Então o que acontece? Quando essa nuvem de cúmulo ela vai crescendo, ela se transforma nessa torre de cúmulos, tá? E quando essa torre de cúmulos continua crescendo,
ela se transforma na cumulonimbus, ACB, a Charlie Bravo, né? Como eu coloquei aqui, é a mais perigosa para aviação, né? Aí, ó, contém chuva forte, granizo, raios, turbulência severa, gelos e correntes ascendentes e descendentes violentas, né? Olha o tamanho dela aqui, olha a formação dela, como é que é. Aqui é uma foto e aqui é outra. Então o piloto, quando ele está em voo, que mostra lá no radar que a rota dele vai passar por uma nuvem cumulonimbus, né? Ele tem que solicitar a torre e pedir para fazer o desvio para a direita ou para a esquerda. Nunca pode entrar dentro de uma nuvem dessa, porque é muito perigosa, tá? Então a gente viu aqui sobre as nuvens, né? E aí eu trouxe esse desenhozinho aqui para vocês decorarem, né? Vocês aprenderem de uma forma mais simples sobre quais são as nuvens e quais são as alturas dela. Então primeiro aqui, ó, a C, né? Cabeça alta, começa com C. Então são elas aqui, as cirros, cirroestratos e as cirrocúmulos. Então são as nuvens altas. Então C de cabeça, cirros, cirro, cirro. Aí tem o meio aqui, as nuvens médias, que é o A de abdômen, né? Começa aqui pela autoestratos, autocúmulos, né? A, abdômen, alto, alto. E por último as nuvens baixas, né? Que sapato, né? Estratos, aqui está escrito errado, mas é estratos, a estratocúmulos e por último a nimbostratos. Então ficam aqui na parte baixa. Então se vocês quiserem tirar um print dessa imagem, ou então caso queiram solicitar a apostila, vai estar lá também, né? Para vocês decorarem a altura das nuvens. E como eu falei também, eu trouxe aqui sobre névoa e nevoeiro, que também são assuntos que caem geralmente na prova da ANAC e também nas questões do piloto civil. Então névoa, ela tem dois formatos, né? O primeiro aqui é névoa úmida, que ela tem uma visibilidade restrita, né? E fica a mais de 1000 metros, né? De umidade relativa acima de 80%. E tem também a névoa seca, que é uma grande concentração de partículas sólidas em suspensão na atmosfera e acaba produzindo restrição à visibilidade, tá? E do outro lado aqui nós temos o nevoeiro. Nevoeiro, que é o resultado de uma condensação de vapor de água, traz uma restrição de visibilidade para menos de 1000 metros. A umidade relativa é de 100%. Então aqui nós temos, ó, a névoa, ela traz uma restrição de visibilidade a mais de 1000 metros, ou seja, a mais de 1 quilômetro, né? Enquanto o nevoeiro, ele já traz uma restrição de visibilidade para menos de 1000 metros, ou seja, para menos de 1 quilômetro, né? Já menos de 1 quilômetro, o nevoeiro já dá uma restrição de visibilidade, tá? E para finalizar aqui essa parte teórica sobre as nuvens, tem essa frasezinha aqui de Eleanor Roosevelt, que foi uma primeira dama dos Estados Unidos, né? E ela disse que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então vamos acreditar nos nossos sonhos, vamos continuar estudando, vamos continuar se preparando para a prova da ANAC, tá? E agora nós vamos ver algumas questões que eu separei do piloto civil para a gente fazer a parte prática sobre o que aprendemos sobre as nuvens e sobre nevoeiro. Aí agora chegou a parte prática, né? Aqui eu separei algumas questões sobre o que a gente estudou, né? Sobre o que a gente viu um pouco sobre nuvens de uma forma bem rápida, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo. Assim também como eu vou disponibilizar o material, tá? Vocês podem estar solicitando que eu envio em PDF para vocês. Então a primeira pergunta aqui é: quanto ao gênero, as nuvens que apresentam desenvolvimento vertical são classificadas em
cirros e cirrocúmulos, altocúmulos e estratos, estratos e estratocúmulos, cúmulos e cumulonimbus. Então a resposta aqui é a letra D, né, que foi uma das últimas nuvens que a gente viu, que é, como eu falei, as nuvens mais perigosas da aviação, para a aviação, na verdade, né? Então vamos para a próxima. Quando há sublimação do vapor de água na atmosfera, ocorre formação de A. gotículas de água, B. chuva, C. vapor de água, D. cristais de gelo. Bom, eu não sei porque essa questão caiu aqui, mas tudo bem. Mas respondendo, né, essa questão aqui é cristais de gelo, tá? Não tem muito a ver com nuvens, e também tem, mas a resposta aqui é cristais de gelo. Vamos lá. As nuvens de estágio baixo são encontradas com bases entre a superfície e a altura de 600 metros, 2.000 metros, 1.000 metros e 4.000 metros. Quem lembra? As nuvens baixas são as primeiras, né? Como tá lá na apostila, como tá lá na aula, né? É a letra B, né? Ela vai da superfície em até 2.000 metros. Vou tirar o alto aqui, né? 2.000 metros. Próximo. Na classificação das nuvens, as de estágio alto são letra A, cirrostratos, nimbostratos e estratos. Letra B, cirros, cirrocúmulos e cirrostratos. Letra C, estratos, altocúmulos e cirros. Letra D, estratocúmulos, autoestratos e altocúmulos. Então, as nuvens de estágio alto, quais são entre elas aqui? É só a gente lembrar aquela figura daquela moça, né, que eu falei o que? As nuvens altas são as nuvens que tá na cabeça, então são as nuvens que começam com a letra C, que nesse caso aqui é a letra B, a brava, né? Aqui ó, C, ó, cirros, cirrocúmulos e cirrostratos. A quinta. As nuvens cúmulos acarretam chuvisco leve, vento com baixa intensidade, aumento da pressão local, turbulência térmica. Então, conforme eu falei, né, na aula, que as nuvens cúmulos, elas são as mais perigosas para a aviação. Eu sempre vou repetir isso porque é interessante que vocês saibam, né? Mas entre todas as alternativas aqui, as nuvens cúmulos, elas são as que formam turbulência térmica, tá? Se vocês voltarem lá na aula, vocês vão ver que tem essa característica lá. A nuvem cúmulos congestos, TCU, é classificada como alta, de desenvolvimento vertical, média, baixa. Aí, tá vendo? Lembra que eu falei lá, ó, aqui como veio, ó, cúmulos congestos. E também botou a sigla aqui TCU, que é torre de cúmulos, que é a nuvem que eu falei que quando ela tá no formato de cúmulos, ela vai crescendo e se transforma na cúmulos congestos, que é a nuvem de desenvolvimento vertical, que posteriormente ela vai se formar a cumulonimbus. Sétima. Névoa úmida é caracterizada quando a visibilidade está restrita, menos de 1.000 metros, 100 metros, 50 metros e D, mais de 1.000 metros. Então lembra que eu falei também a questão da diferença de névoa e nevoeiro. Então aqui está perguntando a névoa úmida. Então a névoa úmida
a visibilidade dela está restrita na mais de 1000 metros, ou seja, mais de 1 quilômetro. Diferente do nevoeiro, que é a menos de 1000 metros. Tá? As partículas sólidas nas nuvens são formadas por gotículas de água, cristais de gelo e gotículas d'água, vapor e gotículas d'água. Então foi uma das primeiras questões, uma das primeiras partes da aula que a gente viu, que foi sobre a questão das nuvens, né? Então aqui as nuvens sólidas, elas são formadas por cristais de gelo. Tá? Das alternativas abaixo, indique a que apresenta somente nuvens de estágio baixo: Cu, Cb, Cc, Ci, Cc, Cs, St, Sc, Ac, As, Ns. Então aqui, ó, como eu falei, lembra que elas podem vir os nomes ou podem vir como veio aqui, as siglas. Nesse caso, as nuvens de estágio baixo, lembra que eu falei lá da parte do sapato, né? O S aqui, ó, ST, SC. A nuvem status e estratocúmulos são as nuvens baixa. Olha mais uma vez aqui, ó, repetindo a questão já de uma forma um pouco diferente, tá? Nuvens sólidas são formadas por vapor de água, cristais de gelo, gotículas de água, gotas líquidas, cristais e gotas líquidas. Então, né, como a gente já viu na questão anterior, as nuvens sólidas são formadas por cristais de gelo. Aqui está uma observação importante, tá? Aqui a gente pode ver que repetiu a pergunta, né, que foi feita anteriormente. Deixa eu procurar qual foi aqui. Aqui, tá vendo? As partículas sólidas nas nuvens são formadas por, olha aí, cristais de gelo. E aqui na décima caiu como as nuvens sólidas são formadas por cristais de gelo. Tá vendo? A mesma resposta, só que em enunciados diferentes. Isso acontece também na prova da ANAC, né? Sempre vai cair desse jeito. Não exatamente como está aqui, né? Ou de uma forma ou de outra, mas que a resposta será sempre a mesma. A nuvem stratus tem como característica a aparência fibrosa, aparência floculada, desenvolvimento vertical, desenvolvimento horizontal. Tá vendo? Porque eu falei que é importante saber a característica de cada uma das nuvens. Então, conforme tá na aula, conforme tá na descrição, né, que tá no PDF, a resposta aqui é: a nuvem stratus, ela tem desenvolvimento horizontal, tá? As nuvens, quanto à estrutura física, classificam-se em líquidas, sólidas e mistas, estratiformes e cumuliformes, horizontais e verticais, baixas, médias e altas. Então foi logo que a gente viu também no comecinho da aula, né? Quais são as estruturas físicas das nuvens, que é líquidas, sólidas e mistas, né? Que é formadas por gotículas de água, cristais de gelo ou por água e por gelo. Então aqui é a letra A. 13ª. O fenômeno resultante da condensação do vapor de água junto ao solo define A. Chuvisco, B. Poeira, C. Fumaça, D. Nevoeiro. Aí já vem lá para a parte do finalzinho, né, onde a gente falou sobre névoa e nevoeiro.
Então, quando se fala em condensação do vapor de água, nós estamos falando de nevoeiro, tá? Vocês voltarem lá, vocês vão ver que tem essa descrição lá falando sobre o nevoeiro, né, que é a condensação do vapor de água junto ao solo. Que a restrição dele é a menos de 1000 metros, ou seja, menos de 1 quilômetro, a restrição de visibilidade. Das nuvens relacionadas abaixo, indique a que mais propícia. Não. Das nuvens relacionadas abaixo, indique a que propicia mais turbulência. Letra A, AS, letra B, ST, letra C, CU, letra D, CS. Então aqui, ó, essa questão é a letra C, a CU, né, que se referem às nuvens cúmulos. E como eu falei, as nuvens cúmulos, né, ela é uma nuvem de desenvolvimento vertical, que crescendo ela vira acúmulos congestos e crescendo ela vira cumulonimbus. As nuvens de desenvolvimento vertical são de estrutura, olha aí, A, gasosa, B, mista, C, sólida, D, líquida. Quem lembra? Vamos lá. Então, é a letra B. Ela é uma nuvem de desenvolvimento vertical de estrutura mista, que é formada por água e por gelo. A turbulência térmica pode ser provocada pelo vento, variando sua intensidade e direção, pelo deslocamento de ar, de massa de ar nos polos, por correntes de jatos ou por nuvem cúmulos. E aí? Pelo que eu lembro, né, que a gente estudou na aula, a turbulência térmica ela é provocada por nuvens cúmulos. Está lá na descrição a característica dela, tá? Mais uma. São classificadas como nuvens do estágio médio: cirroestratos, cirrocúmulos e cirros. B, altocúmulos, altoestratos e nimboestratos. Letra C, cúmulos e cumulonimbus. Letra D, estratos e estratocúmulos. Então aqui, ó, como eu falei lá, lembrar lá do bonequinho lá da comissariazinha, nuvem de estágio médio. Se estágio médio é abdômen, então altocúmulos e altoestratos, e também tem a nimboestratos. Então a resposta aqui é a letra P. As nuvens de estágio baixo e estágio alto possuem respectivamente uma estrutura: A, líquida e mista. B, mista e líquida. C, líquida e sólida. D, sólida e líquida. Então ele quer saber aqui, ó, a primeira de estágio baixo, ela é formada por quê? E a nuvem de estágio alto, ela é formada por quê? Então, de acordo com o que a gente estudou, as nuvens de estágio baixo, elas são líquidas. Isso, líquidas. E as nuvens de estágio alto, ela é mista ou ela é sólida? Então tem duas questões aqui. Vocês chutam, mas a resposta é a letra C. A nuvem de estágio baixo é líquida e a nuvem de estágio alto ela é sólida. Oxente. A primeira fase de uma trovoada é conhecido
é conhecida como fase de dissipação, maturidade, cúmulos e cumulonimbus. Não tem muito a ver, mas também tem, né? Mas aqui a resposta é cúmulos, né? Assim como é a formação da nuvem, tá lá com uma característica, né? Que ela também é a primeira fase da trovoada. Lembrando também que isso aqui, essa questão aqui, ela cai na prova da ANAC, ela cai às vezes aqui no piloto civil também. Tá perguntando aqui, ó, a primeira fase da trovoada é a cúmulos. A segunda fase da trovoada seria a maturidade. E a terceira fase da trovoada seria dissipação, tá? Então só estou dando esse macete para vocês, porque possa ser que caia também aqui isso aqui, tá? A primeira fase, segunda e terceira fase. Por último aqui, nuvens que possuem desenvolvimento vertical propiciam a instável com movimento convectivo acentuado são A. Orográficas, B. Cirriformes, C. Estratiformes e D. Cumuliformes. Então aqui mais uma vez falando das nuvens de desenvolvimento vertical, né? Que tem aqui um movimento convectivo acentuado. Quando se fala em questão de nuvem de desenvolvimento vertical, né, vai ser aqui cumuliformes, né? Como eu falei lá, que é uma estrutura dela, né? Que aí no caso aqui é a nuvem cúmulos e a nuvem cumulonimbus, que é as nuvens mais perigosas da aviação, como eu já falei anteriormente. Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho sobre nuvens, né? Então eu deixei ali a parte teórica e aqui agora a gente viu na prática as questões do piloto civil. Se você tiver alguma dúvida, né, será que está certo, será que não está, pode pegar a apostila, né, que eu vou mandar para vocês. Quando cair alguma dessas questões, pode olhar lá na apostila e comparar, né, a apostila com a resposta. Vocês vão ver que tá tudo lá sobre o que eu falei aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar estudando e até os próximos vídeos. E como sempre também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembrando também que esse conteúdo eu tenho ele em PDF. Então se você quiser esse conteúdo, deixa aqui o seu e-mail, tá? Que eu vou estar enviando para você gratuitamente.